esse vídeo objetiva apontar o que a gente precisa coletar para responder essa demanda. Então, vamos lá, né? Então, normalmente quando a gente entra no site, né, é isso que a gente vai encontrar, então, na página principal do site. Aqui a gente vai focar em dois tipos de sites, né? O primeiro dois tipos de sites oficiais, né? O primeiro é o site da presidência, né? E o segundo é o site do Ministério das Relações Exteriores de cada país, né? Aqui o nosso foco principal é coletar é, informações oficiais, sejam declarações, sejam comunicados, notas de imprensa, né? Enfim, todo tipo de informação oficial possível. E aqui não tanto também preocupado com questões tão específicas do nosso foco central em integração amazônica, né? Mas é tentar fazer uma coleta mais abrangente possível, né? Até porque a gente vai fazer ela de maneira automatizada. Óbvio, também uma outra coisa importante é que também quando a gente vai olhar para as ONGs, nessa questão das declarações oficiais, são mais difíceis, né? Normalmente elas vão fazer boletins ou notícias, né? Então, aí nosso foco na ONG muda um pouquinho, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, dito isso, o que é importante a gente fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a estrutura do site. A gente precisa entender exatamente como esse site está estruturado, né? Quais as páginas que compõem esse site. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode ir aqui pelo menu e vendo como está essa estrutura. Então está aqui governo, presidência, né, e montando isso. Ou tem alguns sites que vão ajudar a gente e vão por esse mapa do sítio, né? Então isso aqui vai mostrar todas as páginas que tem no site, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar essa estrutura dentro do FreeMind, né? Seria algo parecido com isso. Você vai pondo ali início, notícias e vai montando subgalhos, né? Replicando essa estrutura dentro do FreeMind. E por que fazer isso? Para a gente conseguir dominar melhor o site, saber onde as coisas estão, né? Para a gente conseguir coletar o que a gente precisa. Além de montar essa estrutura, o segundo ponto importante é a gente é, observar quem são os representantes, as pessoas que estão ali dentro desse ministério. Então, quais são as pessoas que estão dentro do gabinete da presidência? Obviamente, o presidente, o vice-presidente, mas o site disponibiliza para a gente outros nomes, né? Então, isso seria uma segunda coisa importante. Montar no FreeMind essa estrutura de representantes daquele ministério, né? Tem o cronograma do ministério, como aquele ministério se estrutura, também é outra coisa importante, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes você vai encontrar numa página todos os nomes dos representantes. Então, seleciona, separa esse link dessa página em um documento de doc, né? Documento de texto, né? Depois para a gente ter acesso a essa página específica, tá lá todos os representantes, né? Além de montar esses nomes no FreeMind. Feito isso, a gente passa para a coleta do dado, né? Então a gente vai coletar aí principalmente os dados oficiais, né? E pelo menos também uma outra coisa importante que é assim, nos sites dos Ministérios das Relações Exteriores, normalmente eles fazem coletas de notícias, né, nacionais e internacionais, como o Itamaraty faz, a maioria também dos sites dos outros países também fazem, né? Então, talvez o foco principal nosso não seja esse, seja mais em relação às notícias oficiais. Mas já observar nesses sites do Ministério das Relações Exteriores se eles têm esse hábito de fazer o acompanhamento das notícias nacionais e internacionais e como tá isso daí. Tá fácil de baixar? Como tá? Se de repente a gente perceber que as coisas estão andando bem, a gente já pode iniciar o trabalho de baixar essas notícias que eles disponibilizam, a gente até pode começar a fazer isso, né? Se a gente não perceber que a gente não vai dar, a gente deixa para um momento posterior, né? Mas seria importante registrar isso. Então, colocar isso, né? Que tem ali, tá assim, tá assado, né? Então, se a gente olhar aqui a gente está no, no governo venezuelano, né? Então, se a gente olhar aqui a estrutura, a gente vai perceber facilmente onde estão as coisas. Então, ou você também pode vir por aqui, tranquilo, mas por aqui também seria um pouco mais fácil, principalmente para montar no FreeMind, né? Daí, aqui, ó, também nas publicações. Basicamente, as coisas nesse caso aqui estão basicamente aqui. Então, se a gente olhar aqui nas publicações, a gente vai ver todos os discursos aqui do Chaves. É isso que a gente quer. Então, a gente tem que baixar essas coisas aqui, né? No outro tutorial a gente vai ver como baixar, né? Então, basicamente, nesse site seria focar
nisso. Às vezes pode ter outras coisas em outros lugares, mas seria no mínimo, vamos dizer, isso, né? Esse foco aí que aqui vão estar os cursos principais do presidente, né? Daí, passando pelo site do presidente, a gente vai para o site do Ministério das Relações Exteriores, né? Obviamente, como ele está focado nas questões internacionais, vão ter mais coisas, possivelmente, aí, que nos interessam aqui, né? Então, tem aqui, tá vendo, ó, notícia, oficina de imprensa, né, de imprensa, que vão estar as notícias, eles fazem um acompanhamento, né, é, das notícias nacionais e internacionais, né? O foco não é esse, mas seria importante a gente pelo menos registrar aqui como tá essas coisas aqui, né? Mas aí, se a gente clicar aqui em comunicados, a gente vai ver os comunicados oficiais. Isso é uma coisa importante para a gente baixar. A gente vai baixar todas essas coisas que estão aqui, né? A gente vem aqui em missões diplomáticas, nas missões diplomáticas tem aqui, pelo menos a América Latina e Caribe é importante para a gente. Então, também outra coisa que a gente vai precisar baixar, né? Baixar isso aqui, não se preocupando tanto com a questão da integração amazônica. A gente vai se preocupar com isso no momento posterior. A gente vai tentar coletar o máximo de informação possível, né? A título de exemplo, se a gente for também ó, no governo, por exemplo, colombiano, a gente também vai ver aqui, se a gente entrar aqui na página no início, né, a gente monta, né, a estrutura do site, né, aqui está um pouco mais difícil porque eles não colocam essa estrutura, não tem aquele link do mapa do site, né, a gente vai ter que olhar aqui realmente pelo menu, né, então montar aí os representantes, né, normalmente está aqui, né, no governo, no presidente deve estar isso, né, e de novo, se a gente olhar aqui na sala de imprensa, né, a gente percebe que a maioria dos documentos vão estar nessa sala de imprensa, a gente vê aqui discursos, né, notícias, mas foco principal nos discursos. Então, se a gente clicar aqui, vai estar os discursos, né, do presidente colombiano, né, de 2010 a 2012. Então, a gente vai baixar todas essas coisas aqui de 2010 a 2012, ok? Se a gente for também lá no Ministério das Exteriores, a mesma coisa, né? A gente está aqui no Ministério das Exteriores colombiano, né? Ele não ele tem, ó, aqui já tem o mapa do sítio, que né, ajuda a gente um pouco a gente montar a estrutura inicial, né? Então tá aqui a estrutura, né? Obviamente também, tá vendo aqui tem muitas coisas, então é, não precisa montar toda a estrutura, né? Mas colocar aqui, ó, a estrutura mais no mínimo genérica, né? Então aqui Europa, União Europeia, então montar essa estrutura, daí não precisa pôr, né, os países e tal, mas montar lá que ó, eles têm uma parte específica de União Europeia, a gente precisa estar isso no FreeMind pra gente saber que tem esse tipo de coisa ali, né? Aí vê lá os representantes, né, qual que é o ministro das relações exteriores e quais são os subordinados e tal. Daí, a gente olhando aqui na sala de imprensa, a gente vai ter a mesma coisa dos outros, né? Então, declarações, discursos, né, são coisas que a gente vai aí baixar, a gente vai coletar. Isso também serve para os demais, pros demais governos, né, para os demais ministérios dos outros países. Né? Se a gente for aqui no Equador, a mesma coisa. A gente vai replicando isso, tanto na presidência quanto no Ministério das Relações Exteriores, certo? Quando a gente vai para as ONGs, tem algumas coisas que a gente tem que ficar atento a mais, né? Uma coisa importante é que assim, nas ONGs, a gente tá aqui a gente está vendo o Fórum Amazônia Sustentável, a gente tem que ter uma outra preocupação no sentido de apontar o que que aquela ONG faz. Então assim, é, fazer ele colocar no Freemind também, é, rapidamente, às vezes até citando literalmente o que está escrito aqui, por exemplo, vamos supor que nessa carta de compromisso, é, ela indique já mais ou menos os objetivos daquela organização, né? Qual é o foco dela. Isso é importante, né? Para a gente delimitar melhor o que aquela ONG almeja e ver exatamente como acompanhar melhor essa coleta. Porque de repente a gente pode estar pegando uma ONG que não é tão central como a gente imagina inicialmente. Então, tirando isso, o restante é mais ou menos igual aos países, né? Montar a estrutura do site, né? Ver aqui na sala de imprensa, né? Basicamente vai estar aqui as principais notícias, então a gente vê aqui nos últimos boletins publicados vão ter os boletins, que ela vai estar acompanhando as questões da Amazônia, né? Daí a ONG que a gente já disse, né? Vai ter muitas notícias, então
tem que procurar onde estão as notícias dentro da ONG. Né? No caso aqui desse site, ele só dá o buscador pra gente. Então a gente vai ter que é, é, apontar alguns termos. Então se a gente por aqui OTCA, a gente vai aparecer algumas notícias. Então a gente vai ter que aí coletar essas informações. Então, não só nos sites das ONGs, mas também nos do governo, dá pra gente fazer alguns testes se tiver um tipo de buscador com alguns termos genéricos nesse momento. Então, OTCA, Unasul, Amazônia, Cooperação Amazônia, Desenvolvimento da Amazônia, Integração Amazônica, são todos termos que de repente a gente encontra algumas coisas a mais que nos interessam. Se a gente for aqui no WWF, também vai ser a mesma coisa, né? Contar ali o que eles são exatamente, né? E ver aqui as notícias, né? Basicamente os documentos vão estar em torno desse local, né?